Jesus. E que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Igreja, se prepare, o rei está voltando. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Igreja, se prepare, o rei está voltando. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Ele não é mais um bebê na manjedoura, ele não está pendurado em uma cruz, ele ressuscitou e ele está vivo. Ele não é mais um bebê na manjedoura, ele não está pendurado em uma cruz, ele ressuscitou e ele está vivo. E a noiva diz: e ele virá, e ele virá, e ele virá. O leão da tribo de Judá, e ele virá, e ele virá, e ele virá. O leão da tribo de Judá. Espírito Santo de Deus, Espírito do vivo Deus, flui nesse lugar, flui nesse lugar. Eu sei que tem mais, eu sei que tem mais, eu sei que tem mais, eu sei que tem mais. Deixa o leão rugir aí dentro de você. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Quando o Senhor restaurou a sorte, a sua sorte, a minha sorte, nós estamos aqui hoje. Porque nós sonhamos com o Pai. Nós sonhamos com o Pai. Ele é o único, Ele é o santo, não há outro como Ele. E Ele virá, e Ele virá, e Ele virá. Ele virá pra me buscar, e Ele virá, e Ele virá, e Ele virá. O leão da tribo de Judá. Ele é aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Jesus. Oh, Jesus. Pai, nós oramos mais uma vez no Teu nome, Senhor. Nós amamos a Tua presença, Senhor. Sua presença é mais preciosa do que o ouro refinado, Senhor. E nós amamos a Sua casa, Pai. E nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos ser tocados pela Tua glória, sobre a Tua bênção, Senhor. Queremos ser tocados, transformados, Pai, pelo Senhor, Pai. Obrigado mais uma vez por estar nessa casa, por poder servir essa igreja, a liderança dessa igreja, o Gilson, o Nanado, Senhor. Obrigado, o Danilo, as respectivas esposas, Senhor. Que privilégio para mim estar aqui, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Dá um sorriso mascarado para a pessoa do seu lado, assim. Aquele sorriso com os olhos. Sabe como é com os olhos, né? Isso, pode se assentar. Ricardo. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas. Capítulo 7. Prometi pro Nanado ali, viu, filho? Eu vou tentar seguir o negócio aqui. Capítulo 7. Versículo 11. Antes de começar, eu queria te falar, para mim é um prazer estar aqui, né? Mais uma vez. E por incrível que pareça, todas as transições que a casa do Pai passou nesses últimos 3 anos, eu passei aqui, né? Eu lembro quando aqui estava sem teto, o vento era gostoso demais, né? Era o púlpito, eu me lembro que meu computador caiu aqui no chão, o púlpito caiu. Você lembra? Não? E foi um tempo muito precioso, né? Depois, quando o pastor Gilson estava comunicando a um período sabático para ele, né? Eu também não sabia que ele ia ter esse período sabático, eu vim aqui no aniversário dele, né? E agora, nesse tempo também, né? Para mim é um prazer, e eu tenho algumas coisas assim para compartilhar nesses dias aqui. Eu vou dar uma sequência nos assuntos, né? E começa tudo no capítulo 7, que na verdade, esse capítulo 7 é o meio, na verdade, não é o fim. E diz assim, versículo 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Eu vou repetir. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente efetuou. Vamos repetir? Prosperamente o efetuou. De novo, prosperamente o efetuou. E eu queria que você pudesse pensar em algumas coisas assim. Eu acho que ninguém levanta de manhã para ir ao trabalho, para chegar no final do dia e ser uma pessoa derrotada. Tem alguém aqui assim? Alguém levanta, trabalha, estuda, com o objetivo de ser uma pessoa extremamente fracassada. Eu acho que não tem ninguém aqui assim. Também acredito assim que nós gostamos, a gente admira muito as pessoas que se dão bem na vida. E a gente, normalmente, nós olhamos o resultado da vida das pessoas e nós medimos toda a vida da pessoa baseado naquele resultado. E nós queremos o resultado que a pessoa tem. Nós queremos, às vezes, ter o que a pessoa tem. A gente, às vezes, quer ser até mesmo o que a pessoa é, fazer o que ela faz, estar aonde ela está, mas a gente nunca faz aquele cálculo de calcular o processo pelo qual aquela pessoa passou. Então, sucesso e êxito, tudo isso que a gente vê aqui, ele é fruto de um processo. Tudo passa por uma coisa chamada processo. O próprio Salomão, quando escreve o livro de Eclesiastes, no único capítulo do livro de Eclesiastes, ele fala sobre a palavra tempo. Tudo tem o seu tempo. Para todo propósito
debaixo do céu, na terra. Deus tem um tempo. Tem tempo para todo propósito. Então são duas palavras distintas, o tempo e o propósito. O tempo fala do cronos, né? Então tudo tem tempo. Tudo passa pelo tempo, pela maturação do tempo. Todo mundo, tudo na vida. Eu estou com 59 anos de idade. Parece que foi ontem que eu comecei. Mas tem quase 31 anos. Dia 4 de dezembro, agora daqui 15, vou fazer 31 anos que eu sou pastor. Parece pouco tempo. Para mim parece que foi ontem. Então, toda a minha vida passou por uma coisa chamada tempo. Para todo tempo tem um propósito. E a Bíblia diz que Deus tem tempo de plantar, tempo de colher. E a palavra tempo, nesse capítulo do livro de Eclesiastes, aparece só nesse capítulo 27 vezes. Então o tempo é uma coisa importante, né? A unidade do tempo. A Bíblia diz assim, no salmista, certa vez diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Ele fala assim: ensina a contar o tempo. No livro de Efésios é assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. O tempo. Então a gente tem que aprender a aproveitar o tempo, remir o tempo, saber usar bem o tempo, entender o tempo. O livro de Jeremias fala assim que até as andorinhas conhecem o tempo da sua arribação. Ela diz assim: as andorinhas, elas têm entendimento do tempo. Elas conseguem discernir o tempo da arribação. Quando você vê uma revoada de pássaros passando de um lugar para o outro, ela está saindo de um ponto, indo para outro ponto. Aquilo é chamado arribação. E ela cumpre o tempo, ela entende o tempo. Ela sabe que está chegando uma estação que, se ela permanecer naquele lugar, aquilo não vai ser bom para ela. Então ela entende o tempo, ela discerne o tempo. Então tudo nas Escrituras observa o tempo. Essa igreja está fazendo 9 anos. É o tempo. Nós estamos celebrando um tempo. Mas esse tempo, né, e para todo tempo, para toda estação, Deus tem um propósito. Para todo tempo. Por isso que a Bíblia diz: tem tempo de clamar, tempo de chorar e tempo de rir. No tempo de chorar, não tem como você rir, você tem que chorar. E no tempo de rir, não é tempo de chorar, você tem que rir. A Bíblia diz que tudo tem seu tempo. Então a palavra, o tempo, é uma coisa extremamente importante. E esse homem que eu quero compartilhar com você nesse tempo aqui, é exatamente sobre isso que eu quero falar. Sobre o que ele falou. O próprio livro de Provérbios, são 31 provérbios. Você pode ler um provérbio por dia. Aqueles provérbios é fruto do tempo, é resultado do tempo. Todos esses homens, entre o tempo e o propósito, porque para todo tempo Deus tem um propósito, e para todo propósito Ele tem tempo de começo, de meio e de fim. Então Deus não está fazendo nada à toa na sua vida. Não existe nada na nossa vida acontecendo por acaso. Deus tem um propósito. Esse propósito, ele tem um cumprimento do tempo dele. Ele tem que cumprir o tempo. A Bíblia diz que Jesus veio, se manifestou na plenitude dos tempos. Então ele não veio nem antes e nem depois. Ele veio no tempo de Deus, na hora de Deus. Então tudo tem o seu tempo. Eu gosto muito daquela expressão, quando Jesus, uma vez, Jesus chega numa parábola, ele diz assim: propôs Jesus uma parábola sobre o dever de sempre orar, sem jamais esmorecer. Até a oração, ela passa pelo processo do tempo. E quando ele propõe essa parábola, ele fala de um homem. Havia numa cidade uma viúva que tinha uma causa na mão de um juiz. O juiz era iníquo, e a parábola chama-se a parábola
do juiz iníquo. E essa mulher tem uma causa na mão daquele juiz. E ela todos os dias batia na porta do juiz, dizendo assim: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. A Bíblia diz que aquele juiz não temia a Deus e não temia homem algum. Mas depois de um tempo, de tanto aquela mulher incomodar aquele juiz, o juiz disse consigo mesmo assim: ainda que eu não tema a Deus e não tema a homem algum, eu vou julgar essa mulher porque ela me importuna. Mas o tema é oração. Não é somente oração, é orar sem esmurecer. Porque normalmente a gente quer, nós somos assim imediatistas, a gente quer a coisa na hora. Nós queremos no nosso tempo e nada funciona no nosso tempo. Nada funciona do nosso jeito, na nossa hora. É sempre, tudo é no tempo de Deus e na hora de Deus. E a gente tem que se mover dentro disso. E esse juiz, ele fala exatamente isso. E ele diz assim, Jesus olha e diz assim: você viu o que disse o juiz iníquo? E ele fala assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar. E tem tradução que diz assim: ainda que pareça demorado. Ele fala assim: digo-vos que depressa fará justiça. E é uma coisa paradoxal, porque é demorado, mas é rápido. Por que é demorado? E ele diz assim: Deus vai fazer justiça, ainda que pareça demorado. E ele diz assim: digo-vos que depressa fará justiça. É um demorado que é rápido, porque não é nem demorado e nem rápido. Tudo funciona no tempo de Deus. Parece uma coisa contraditória. Lembra quando o livro de Gálatas diz: e não cansemos de fazer o bem. Ele diz assim: a gente nunca pode cansar de fazer o bem. E ele diz assim: porque ao seu tempo colheremos se não desfalecermos. A colheita não está intimamente só ligado a você simplesmente jogar uma semente no chão e plantar uma semente no chão. A semente, ela tem o tempo dela, o tempo da frutificação dela, o tempo dela brotar. Como Jesus propõe a parábola certa vez, que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra e vai dormir. Enquanto ele dorme, a semente germina, ela cresce e ela frutifica. Esse processo de germinar, crescer e frutificar leva tempo. Tudo leva tempo. Passa pelo processo do tempo. 8 anos é um tempo. Esse é o tempo. Aleluia. Aleluia, meu irmão. E ele diz exatamente isso: que eu vou colher se eu não desfalecer. E não cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo, no tempo dele, na hora dele, no momento dele, do jeito dele, na hora dele, quando ele quiser, no seu tempo, colheremos se não desfalecermos. Então, a pessoa às vezes não colhe porque ela não tem paciência de esperar o tempo. E ela tem que esperar o tempo. Tudo na nossa vida tem que cumprir o tempo. É fundamental isso. Então, quando eu olho para a vida de Salomão, você vai perceber que existe o tempo, o propósito e o processo. Tudo cumpre isso: tempo, propósito, processo. Entre o tempo e o objetivo final de tudo, existe um processo. Você percebe? Ninguém quer passar pelo processo. As pessoas
quer emburrar o processo. Ela quer eliminar o processo da vida dela. Ela não quer passar por todos os processos. E o processo faz parte disso. Quando eu olho para a vida de Salomão, pare para pensar nisso, irmão. Salomão diz assim: tudo que ele intentou fazer, a palavra tudo aqui é tudo que ele desejou fazer, e ele diz assim: prosperamente o efetuou. Se você olhar o capítulo 9, a vida de Salomão, Salomão foi um cara extraordinário. Entre o 7 e o 9 é o ápice de tudo. É quando ele está bombando, a vida dele está a 1000 por hora. Mas a gente não consegue, às vezes, enxergar. Nós queremos o que a pessoa tem, a gente quer ser o que a pessoa é, mas você não quer passar pelo caminho que eu passei. A pessoa quer ser o que o pastor Gilson é. Quer ser, ou queria ser como o pastor Cirilo. Mas a pessoa não quer passar pelo processo. Conversa com eles. Pergunta como foi o processo. Você vai perceber que nada foi de graça. Isso aqui não surgiu nada. É parte de um processo. 9 anos. Que não começou há 9 anos atrás. Começa antes disso. Quando chega no capítulo 9, a rainha de Sabá, e eu acho tremendo o capítulo 9 de 2 Crônicas, diz assim: ouvindo a rainha de Sabá, a fama de Salomão veio a Jerusalém. Experimentar Salomão com enigmas. Então a fama de sabedoria de Salomão era conhecida em todo o mundo. Então as pessoas ouviam falar de Salomão, da sabedoria de Salomão, dos feitos de Salomão. Mas se você olha as escrituras, a Bíblia também diz que houve guerra contra Salomão. Ben-Hadad, rei da Síria, lutou contra Salomão todos os dias da sua vida. Quer dizer, foi guerra o tempo todo. Mas no meio de tudo isso, esse homem cresceu, se desenvolveu. E isso aqui, essa declaração da rainha de Sabá, é uma declaração muito contundente. Ele diz assim: veio de Jerusalém experimentar Salomão com enigmas, com muito grande comitiva de camelos carregados de especiarias e ouro em abundância e pedras preciosas, e veio a Salomão e falou com ele tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe explicou todas as coisas, todas as suas palavras, e nenhuma coisa havia oculta que Salomão não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que a edificara, e as iguarias da sua mesa, e o sentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e os vestidos deles, e os seus copeiros, e os vestidos deles, e a subida pela qual ele subia à casa do Senhor, o ficou como fora de si. Eu acho muito legal chegar num lugar, você chega, todo mundo com a roupa da acolhimento, vocês chamam do acolhimento aqui, recebendo as pessoas. A rainha de Sabá chega no palácio de Salomão e ela vê uma coisa que ela nunca viu na sua vida. Ela olha, ela faz perguntas para Salomão, e as pessoas iam ouvir Salomão por causa da sabedoria dela. E todas as perguntas que a rainha de Sabá tinha, Salomão respondeu todas elas. Todas as dúvidas, todos os questionamentos. Porque não era uma sabedoria dele, era uma sabedoria vinda dos céus. Além disso, ela chega dentro do palácio do rei. Ela chega dentro da casa do rei, ela vê como se comportam os empregados, como que os homens se assentavam à mesa, sabe? Eu fico vendo, eu sou muito observador. Minha formação é recursos humanos, então eu presto muita atenção em serviço. Você chegar num lugar como a pessoa atende,
como ela fala, como ela responde, como que ela apresenta. Eu vejo tudo isso. E é interessante que você entra, é como você entrar aqui dentro, está todo mundo bem posicionado, as pessoas sabem o papel delas, elas sabem o que elas podem falar e o que elas não podem falar. Elas sabem como se comportar na mesa de Salomão. Eles não iam, já os empregados e os servos de Salomão não iam sentar na mesa e entrar na conversa do rei Salomão e da rainha de Sabá, como que se eles fossem parte daquilo. Eles sabiam se comportar. Eles ficavam calados, se perguntassem algo para eles, eles responderiam. Se não perguntassem, não responderiam. E ela, quando vê a conduta das pessoas, como as pessoas se assentavam na mesa, como os empregados se comportavam, ela ficou assim: caraca, mano, que doideira é essa? E a Bíblia diz que ela ficou fora de si. Ela nunca viu aquilo. Isso é o resultado. Mas a gente não sabe qual foi o processo. E a gente não se atenta para isso. As pessoas querem, né? Você pode ver aí, quando arrasta para cima, quer ficar rico em tantos dias, arrasta para cima. Potencialize a sua coisa. Isso é uma mentira, mano. Que isso não acontece no arrasta para cima. Acontece num processo. E hoje é tudo fácil. Arrasta para cima. Alguns fazem essas lives às 5 da manhã. Como ganhar dinheiro rapidamente. E são receitas milagrosas, não é verdade? São milagrosas. Potencialize a sua rede social. Aumente os seus seguidores no Instagram. Mas tudo tem um processo. E é sobre isso que eu quero falar nesses 3 dias aqui. Processo. Na minha opinião, o processo de Salomão, ele passou por... Começa no capítulo 1 de 2 Crônicas. E ele começa dizendo assim: e Salomão, verso 1, filho de Davi, se esforçou em todo o seu reino. E o Senhor era com ele e o magnificou. Então ele começa dizendo assim, aqui é o começo, exatamente o começo de tudo na vida de Salomão. E pensando assim, quem era Salomão? Salomão, ele era o 7º filho de Davi. Ele não era o filho mais velho, era o 7º. Salomão era o improvável. E ele começa dizendo assim, Salomão, filho de Davi, se esforçou em todo o seu reino, e o Senhor o magnificou grandemente. E ele começa dizendo assim, Salomão, a palavra mais forte aí é a palavra esforço. Ele se esforçou. Então não existe joga para cima, arrasta para cima e fique rico. Não existe isso. Tudo tem um processo. E o processo de Salomão começa no versículo 1, se esforçou. Esforçou-se. São algumas palavras muito fortes. A segunda palavra está no capítulo 2, no verso 1. Coincidentemente, sempre no versículo 1. E ele começa dizendo, capítulo 2, verso 1. E resolveu Salomão edificar ao nome do Senhor, edificar a casa ao nome do Senhor, como também casa para o seu reino. Então você começa a palavra dizendo assim, resolveu Salomão edificar uma casa. Então ele tinha um firme propósito dentro dele. A palavra é decidiu, resolveu. E eu gosto muito, quando eu estudo as escrituras, eu gosto muito dos verbos.
E eu presto muita atenção em verbo, porque verbo, ele é um verbo de ação, é o que ele fez. Ele revela a ação de um sujeito. Então Salomão resolveu. Ele decidiu. Tem traduções que diz determinou. Mas essa palavra determinar fala de algo que aconteceu dentro dele. Ele idealiza primeiro, ele projeta primeiro. É aquela ideia da Bíblia quando diz assim: o homem nobre projeta coisas nobres. Toda realização começa com a visão que você tem, com aquilo que você projeta aqui, aquilo que nasce aqui no coração da gente. Então uma realização não acontece quando a pessoa começa a fazer, quando ela idealiza. Começa com uma coisa simples chamada visão. No inglês, né, lembra quando a Bíblia diz: não havendo visão, o povo se corrompe. A palavra em inglês é vision. Ou profeta, ou vidente. A palavra profeta tem a ver com vidente. O vidente é o que vê, é quem vê. A visão está ligada com aquilo que você vê. Então Salomão, ele viu primeiro. Ele gerou alguma coisa dentro dele. Então essa casa, ela não nasceu simplesmente, sabe, de uma coisa assim, de rabiscos. Nasceu dentro de uma visão de um homem. Alguém que viu isso aqui. Viu essa casa, viu as pessoas aqui dentro. Então tudo começa com aquilo que você vê. E Salomão diz assim: resolveu Salomão edificar uma casa. Ele decide construir uma casa, mas começa dentro. Terceira palavrinha está no capítulo 2, no capítulo 3, verso 1, coincidentemente. E diz assim: e começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ormã, o Jebuseu. E você começa, ele se esforça, ele decide começar a casa, mas no capítulo 3 ele começa a casa. Aquilo que no capítulo 2 era só uma decisão, no capítulo 3, verso 1, é uma ação. Ele começa a construir a casa. Ele começa a fazer a casa. E por incrível que pareça, irmão, ele diz assim: começou Salomão a edificar a casa do Senhor, aonde? Em Jerusalém. Em que lugar? No monte Moriá. Pare para pensar nisso, irmão. Se você voltar no capítulo 2, no versículo 1, Salomão, ele tem um desejo no coração de construir o quê? Uma casa ao Senhor. Significa que não era uma coisa, parece ser uma coisa dele, que nasceu dentro dele, mas não nasceu dentro dele. O desejo de construir a casa nasceu antes dele, foi gerado antes dele. E ele diz assim: começou Salomão a edificar a casa do Senhor aonde? Em Jerusalém. Em que lugar? No monte de Moriá. Pense nisso. Aonde a palavra monte de Moriá acontece aonde nas Escrituras? Pela primeira vez. Gênesis capítulo 22. Apareceu Deus a Abraão e disse: sai, Abraão, agora, vai para o monte de Moriá,
E lá no monte de Moriá, oferece o teu filho, o teu único filho, a quem você tanto ama, em sacrifício. E a Bíblia diz que Abraão pega aquele menino e sai numa jornada de 3 dias e vai com o menino até o monte de Moriá. Aí eu te pergunto, quem escolheu esse monte para Salomão construir uma casa? Salomão? Quem colocou o desejo de construir a casa de Deus no coração de Salomão? Foi Salomão? É por isso que muitas pessoas não têm êxito na vida, que o propósito de vida dela não é um propósito dado por Deus. O que Salomão fazia era uma coisa que Deus havia dado para ele fazer. Por isso que quando a Bíblia diz no capítulo 7, tudo o que Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente efetuou. Porque para onde Deus aponta você, Deus vai pagar a sua conta. Quando a Escritura diz que o nobre, ele projeta coisas nobres. Quer dizer, gente nobre, ele tem sonhos de nobreza, propósito de nobreza. É como dinheiro. Por que Deus não dá dinheiro para todo mundo? Porque o dinheiro, ele tem propósito. E se você não tem um propósito, você não pode ter dinheiro. Porque o dinheiro, quando Deus dá, a Bíblia diz assim, que Deus enriquece o homem para toda generosidade. Então Deus, quando dá riqueza para alguém, Ele dá riqueza porque aquela pessoa tem propósito. Ela tem um propósito com o dinheiro. Ela pode até desfrutar, como Salomão fez. Ele não construiu somente uma casa para Deus, ele construiu uma casa para ele também, mas o objetivo primário dele era a casa de Deus. E a casa de Deus foi construída no monte de Moriá, no mesmo lugar que Deus havia mandado Abraão oferecer o sacrifício. Então aquele monte onde Abraão foi ordenado por Deus para construir, para edificar um altar e oferecer o filho, não foi escolhido por Abraão, e nem por Salomão, e nem por Davi, quando Davi divinamente foi instruído por Deus a comprar aquela eira. Ele não comprou aquela eira, lembra aquela, todo mundo prega muito nisso, quando vão comprar a eira de Ornã, você lembra? Alguém fala assim, você vai comprar a eira, alguém, um rico lá da igreja fala assim, eu pago. Aí o Davi fala assim, não, você não vai pagar não, quem vai pagar sou eu, porque eu não quero dar nada para Deus que não me custe algo. Foi nesse dia que ele disse isso, foi dentro dessa realidade. Então Davi, ele tem o desejo de Davi de comprar a eira, não nasceu no coração de Davi, nasceu no coração de Deus. A vontade é gerada por Deus. É por isso que o livro de Efésios diz assim, procure compreender qual seja a vontade do Senhor. O pastor Gilson está indo para São Paulo por vontade humana, está indo por vontade de Deus. É como João, quando diz, todo aquele que é nascido do Espírito não sabe de onde vem e não sabe para onde vai, porque o vento assopra ele onde ele quer. Todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, como diz o Paulo no livro de Romanos, esses são filhos de Deus. Que o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito que nós somos filhos de Deus. Mas você percebe? Ele entende a vontade de Deus. Ele tem um senso de propósito. Salomão queria construir uma casa. Ele desejava isso. No capítulo 1 ele fala assim, eu vou construir uma casa. Ele se esforça no reino. No capítulo 2 ele deseja construir uma casa. No capítulo 3, ele começa a construir uma casa.
no Monte de Moriá. Quando chega no capítulo 5, no verso 1, diz assim: e terminou Salomão a casa do Senhor. Ele se esforça, determina, começa e conclui. Sabe que tem gente que se dá bem na vida porque termina o que começa, que conclui o que começa. Mas o que ela faz é movido por Deus. Sabe, irmãos, quando chega no capítulo 5, a glória de Deus vem sobre a casa. Quando chega no capítulo 2, Salomão, ele fala assim: eu quero oferecer sacrifício nessa casa. Eu quero construir uma casa para o Senhor, para queimar dentro dessa casa, para oferecer sacrifícios diariamente na casa, de manhã e de noite, para colocar o pão contínuo da preposição. Você percebe? Não é um homem que quer construir ele quer construir uma casa para Deus, para queimar naquela casa, para arder naquela casa, para se oferecer naquela casa. E o resultado disso é que no capítulo 5 diz assim, que quando eles vão inaugurar a casa, a glória de Deus veio sobre a casa. Os sacerdotes que ministravam perante o Senhor pararam de ministrar. Os cantores e tangedores ministrando ao Senhor pararam de ministrar, que a pressão da glória de Deus na casa era tão grande, tão grande, tão grande, que eles não conseguiam se conter nas suas pernas. Eles caíram no chão, com o rosto em terra. Então Salomão, quando eu olho para a vida de Salomão, todo o objetivo de Salomão era construir uma casa. Ele tinha nobreza de propósito. Ele sabia para onde estava indo. Ele sabia o que fazer. Ele não queria estudar, talvez, por estudar. Ele quer cumprir um propósito dentro daquilo. Ele quer ser a mão de Deus naquilo, os pés de Deus, a boca de Deus. E Deus vai sempre abençoar pessoas assim. Mas dentro disso tem 3 coisas, e eu quero falar sobre isso. Tem 3 coisas que mudaram a vida de Salomão: paternidade, fome de Deus e senso de propósito. Eu vou repetir: paternidade, fome de Deus e senso de propósito. Essas coisas fizeram Salomão chegar até o capítulo 9, bombando. Todo mundo queria aprender com ele. Os homens queriam ouvi-lo. Os reis da terra queriam aprender com ele. Todos os reis da terra, sabe, uma pessoa que era totalmente desejável. Todo mundo queria estar junto. Todo mundo queria aprender com ele. Todo mundo queria receber dele. Era esse cara. Mas a vida desse cara é fruto dessas 3 coisas: paternidade, fome de Deus e um senso apurado de propósito. Ele sabia para onde estava indo. Ele sabia o que fazer, como fazer, aonde fazer. Eu estava conversando com o pastor Gilson hoje, e a gente conversando, ele e o Isaías, e ele falando uma coisa. Foi de madrugada hoje, quase 1h30 da manhã, 2 da manhã. Danilo foi embora e ficou eu e ele conversando lá. É uma coisa, não é natural isso. Essa igreja só tem 9 anos. Quantas igrejas nessa cidade com 9 anos tem uma propriedade que vale mais de 2 milhões de reais? Paga.
tem uma estrutura dessa. Quantas igrejas na cidade tem, na mesma idade, que tem tudo isso? Agora você precisa fazer uma pergunta: como isso chegou aonde chegou? E vai mais longe, em nome de Jesus. E vai mais longe. Por quê? E quando eu penso nisso, meu irmão, eu entendo assim de maneira tão clara, tão clara, tão clara. Eu entendo que isso tem muito a ver. A primeira coisa está no versículo 1. Davi, Salomão, quem ele era? Filho de Davi. Repete comigo: filho de Davi. Filho de Davi. Davi tinha muitos filhos, mas ele escolheu Salomão. Por quê? Uma igreja tem muitos filhos, mas ele escolheu Nanato. Por quê? Eu quero que você pense nisso, porque isso, ela desata a vida da gente. Na minha opinião, uma das coisas mais preciosas na vida de Salomão é o legado que ele recebeu do seu pai. Mais do que uma herança do pai, recebeu um legado. Você percebe? A realização de Salomão é fruto de alguma coisa, é resultado de alguma coisa. E o primeiro fundamento que eu vejo na vida de Salomão é a paternidade. De quem ele era filho. E para mim, é uma das coisas mais fortes e mais preciosas, ele ter recebido o legado de um pai. É muito diferente de você receber a herança de um pai. A herança, o filho pródigo recebeu a herança do pai. Ele recebeu o dinheiro do pai. Ele sabia que ele era filho do pai. Ele chega para o pai e fala assim: pai, me dá tudo que é meu, me dá tudo que eu tenho, me dá o que é meu. O pai não discutiu com o menino, ele não argumentou com o menino. Fala assim: meu filho, espera mais um pouco, amadurece mais um pouco. O pai simplesmente foi lá e deu, porque ele já tinha alcançado a maioridade, ele tinha direito àquilo. E é uma coisa boa um filho saber do que ele tem direito, do que ele não tem direito, quando ele reivindica diante do pai. É bom isso. Mas ao mesmo tempo, ele pega, vai embora com o dinheiro. E a Bíblia diz, ele recebe herança. Depois de pouco tempo, ele foi embora da casa do seu pai. Ele fica ali mais um pouquinho, demora um pouco, ele vai embora da casa do pai. E a Bíblia diz que ele gasta todo o dinheiro dissolutamente com prostitutas. Então ele pegou toda a grana do pai e torrou tudo. A coisa mais interessante para mim, sabe, pastor, é que ele tinha um filho, e eu acho que ele sabia que o menino não estava pronto para aquilo, mas mesmo assim ele entregou a herança para o filho. Porque é uma irresponsabilidade um pai entregar para um filho uma coisa da qual ele não está preparado para aquilo. É como o pai liberar uma menina adolescente para namorar. Se tiver alguém da área de saúde, uma menina com 13 anos, ela está pronta para casar? Claro que não. Ela não tá, ela pode ter corpo de mulher, seios de mulher e tudo de mulher, mas internamente ela não está madura. Ela não pode nem ser mãe. Ela não deve ser mãe, porque ela não está madura. Mas às vezes os pais não têm noção disso. E o papel do pai é apontar o caminho para o filho. E a Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão de um flecheiro. Por que flecha? Porque é o pai que dá o
pai que aponta o alvo, para onde ele vai é o pai que põe. Como flecha na mão do flecheiro. E ele diz assim: bem-aventurado é o homem que enche a sua aljava delas. Então ele dá o destino. Mas o pai do filho pródigo não deu destino. Ele entregou a herança. E o menino foi embora. Vendeu tudo, perdeu tudo. Sabe quando alguém não está pronto para aquilo, mas acha que está pronto? Ele não sabia nada da vida, mas achava que sabia. Mas não sabia que não sabia. E ele vai. Ele perde tudo. E ele olha, ele era tão mimizento, menino criado com vó que solta pipa, papagaio na frente do ventilador, sabe? Dentro de casa. E aí, a Bíblia não fala que ele comeu entre os porcos. Fala que ele olhando, ele lembrou e cai em si. Ele falou assim: os empregados do meu pai estão melhores do que eu. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E ele volta para a casa do pai. O que eu aprendo com isso? Aquele menino recebeu a herança do pai, mas ele não recebeu o legado do pai. A herança é o que o pai dá, o legado é o que o pai ensina. A herança é o que o filho recebe do pai, o legado é o que o filho aprende com o pai. Então ele não aprendeu a ganhar dinheiro, ele não aprendeu a potencializar o dinheiro, ele não aprendeu a gastar o dinheiro, ele não aprendeu a investir no dinheiro, porque ele não aprendeu nada com o pai, ele só recebeu a herança do pai. No caso de Salomão é um pouco diferente. Por quê? Ele recebe o reino de Davi. E é fácil a gente identificar a relação de Davi e Salomão. Que todos os atos, depois que ele assume, é toda baseada na relação dele com seu pai, naquilo que ele viu o pai fazer. Lembra quando a Bíblia diz que o filho, ele não faz nada de si mesmo, ele só faz aquilo que ele vê o pai fazer. Jesus disse isso. O filho, quando é filho, quando ele não é autônomo, e ele não quer ser autônomo, ele quer ser filho, ele quer continuar sendo filho, mas esse senso de filiação está intimamente ligado com esse coração, não de alguém que quer a herança de um pai, mas alguém que quer o legado do pai. Mais do que, prestem atenção, mais do que o Gilson está deixando aqui de patrimônio físico, aquilo que ele ensinou para vocês. Mais do que isso, que é isso que a gente vai carregar o resto da vida. Quando Jesus diz assim: quem vê o filho, vê o pai. Eles olharem para os filhos e dizer assim: rapaz, é a cara do Gilson. Porque o filho, ele expressa o coração do pai, a vida do pai. Mas isso acontece somente quando você recebeu o legado do pai, o aprendizado do pai, o que você aprendeu com o pai. Você percebe as relações dentro da igreja? É por isso que a igreja diz que nós não somos mais nem estrangeiros e nem forasteiros. No livro de Efésios, nós somos concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Então, a igreja, ela deixa de ser um lugar para você estar. Ela passa a ser uma família a você pertencer. É você ser
parte daquilo, ser pertencente àquilo. Não somente um culto para a pessoa congregar. Você entende o que eu estou dizendo, irmão? Quantos entendem o que eu estou dizendo? É mais do que um culto para uma pregação para você ouvir. Não, é uma família para mim pertencer. Eu faço parte disso. É a minha vida, é a minha casa, é a casa do meu pai. É aqui onde eu aprendo, onde eu cresço. Então essa relação entre discípulo e discipulador, ela muda. Como Paulo diz, olha, vocês têm muitos mestres, mas não tem muitos pais. Às vezes tem gente que ensina muito e tem pouco coração de pai. Então a igreja não precisa de mais um pregador. Precisa de alguém que tenha o coração de um pai. Para gerar isso. Você pode perceber, meu irmão, que quando a gente entende isso, são os pais que entesouram para os filhos. E a Bíblia diz isso. Os pais é que enriquecem para os filhos. Eu sou avô. E é totalmente diferente. Quando a gente é solteiro, a gente só pensa na gente. Você pensa na roupa que você quer ter, no sapato, no telefone. Pai, me dá um iPhone. Eu já ouvi isso várias vezes. Pergunta se ela ganhou. Ganhou. A mais nova, a Rebeca, fez 19 anos. Ela liga: pai, dá para você pôr dinheiro na minha conta? Aí, para que você quer? Só assim, para fazer tipo de linha dura, pá. Só para que você quer? Não, é que as meninas da célula vão comer. Tá bom, filha, eu estou mandando. Porque os pais, a perspectiva de pai é diferente de filho. Quando você casa, a unidade de família, ela não é, ela acontece de maneira bem abrangente quando vem filhos. Porque quando o filho vem, a perspectiva do casamento muda totalmente. Porque quando não tem filho, você vive para o outro e o outro vive para você. Mas quando vem a criança, eu estava conversando com a pastora Aline, né? Quando a criança é uma incógnita quando ela nasce, porque você vai aprendendo com ela, você vai aprendendo a ler, a entender o choro, se é choro de dor, se é choro de manha, se é choro de fome, você vai aprendendo com ela. Se ela está molhada, se o xixi está incomodando ela, o cocô está incomodando. Mas é a perspectiva de pai essa. E quando muda, é de avô. Eu vivo isso. Porque tem coisas que o meu neto, que meus filhos nunca puderam fazer. Subir na minha cama e pular em cima da minha cama. O Arthur pode. Verdade. Mas você percebe, toda a perspectiva do pai é entesourar para o filho. A gente pensa no futuro dos filhos. Você vai comprar qualquer coisa, você pensa em todo mundo. Você vai comprar roupa, você pensa em todo mundo, pensa neles. Eu normalmente sou assim, eu penso neles. Como eu ganho muita coisa, eu canalizo tudo neles. Tudo que você está vendo aqui, ó. Tudo é ganhado. Até a cueca que eu estou usando. Aleluia. Mas você percebe, irmão, que quando eu olho para isso, os pais, eles entesouram, eles constroem, eles potencializam os filhos. E os verdadeiros pais, eles nunca exploram os filhos. Eles vão enriquecer os filhos. Ele
pensa normalmente no filho. Ô pai, dá para você me ajudar esse mês? Dá. O que você precisa? Sempre é assim. E eu, quando eu penso nisso, sabe, irmão, eu entendo que todo o processo de formação na vida, não somente na vida de todo mundo, passa pelos pais. Por isso que a Bíblia manda o filho honrar o pai e a mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para ativar bem. Pense nisso, meu irmão. O profeta, quando vai ungir Davi rei, ele não foi direto a Davi onde Davi estava, porque Deus, ele podia muito bem mandar ele direto na presença de Davi, jogar o óleo na cabeça de Davi. Não, o Senhor fala assim: vai na casa de Jessé, procura o pai do garoto. E ele não foi direto, ele passou pelo pai. Então, Davi, para ser ungido rei, ele teve que receber a autorização do pai. O profeta passou pelo pai dele primeiro. Nunca é fora disso. No Velho Testamento, a bênção que Jacó recebeu no lugar de Esaú era a bênção do pai, não era dinheiro. Se você pensar bem, em termos, quem ficou com a grana foi Esaú, porque Esaú ficou com o pai a vida inteira. E quem ficou sem nada e saiu sem nada foi Jacó. Agora Jacó sai da casa do pai com um cajado e uma capa, mais nada. E quando volta rico, porque era a bênção do pai, era a mão do pai. Por isso que pais têm que tomar muito cuidado com o que fala com o filho, porque o nosso papel é potencializar, é promover, aleluia, aleluia, é lançar o filho, fazer ele crescer, ajudar ele a crescer. Eu acho lindo que o Justo faz, não está indo, né? Vai estar aqui todo mês, continua pastor da igreja, mas ele fala: Nanado, você vai ficar cuidando quando eu não estou aqui, junto com o Danilo e os meninos. Isso é coisa de pai. E foi o que Davi fez com Salomão. Agora, quando você lê o capítulo 1, ele começa dizendo, vamos lá, capítulo 1, verso 2, diz assim: 1. E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o magnificou o quê? Grandemente. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares, das centenas, e aos juízes, e a todos os príncipes em todo Israel, chefe dos pais. E foram Salomão e toda a congregação com ele ao alto em que estava Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Segura aí. Salomão tem uma responsabilidade muito grande. Qual a primeira coisa que ele faz? Ele assume o reino do pai. Pense nisso. Eu fico imaginando a responsabilidade que fica sobre Nanado e sobre Danilo, mas sobre Nanado. Em que sentido? Porque ele tem que suprir a expectativa. As pessoas, às vezes a comparação, ela é inevitável. E é um peso isso. Eu vivi isso. Quando o pastor Cirilo estava indo para os Estados Unidos, e eu ficava na igreja. Quando eu tinha que pregar, ele sentado. Era um peso isso. Era uma responsabilidade.
E Salomão tem esse peso. Se você vai hoje para Jerusalém, aleluia, e você vai, quem quer ir em Jerusalém aí? Quem quer ir aí? Se não quer, baixa a mão. Quer ou não quer? Você vai. Você vai. Agora, quando você chega em Jerusalém, como é chamada a cidade de Jerusalém? Cidade de Davi. Porque Davi era o cara. Salomão ia assumir o lugar de Davi. E esse cara, quando ele percebe a responsabilidade que ele tem, o que ele faz? Ele sobe para Gibeão, aonde estava a tenda, que era o tabernáculo. Então ele fez o quê? Ele correu e falou assim: vamos para a presença. E ele diz assim: subiu para a tenda, subiu com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação, na verdade, a tenda da revelação, o tabernáculo, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Moisés tinha feito o tabernáculo no deserto. Mas o versículo 4 diz uma coisa interessante: mas Davi, seu pai, fizera subir a arca de Quiriate Jearim ao lugar que ele havia preparado, porque lhe armaram uma tenda em Jerusalém. A primeira figura era quem? Moisés. A segunda figura é quem? Davi, seu pai. E ele lembrou isso. Ele lembrou a atitude que Davi teve quando assumiu o reino do norte e do sul. Você lembra aquela história de Davi? Quando a Bíblia diz assim que Davi, ele assume o reino em Jerusalém, ele é reconhecido rei sobre todo Israel. Saul havia morrido, e a Bíblia diz assim que Davi subiu para Quiriate Jearim para buscar a arca do Senhor. A arca que a Bíblia diz que Saul, que nos dias de Saul, eles não haviam se valido dela. Quer dizer, durante 40 anos, Saul reinou em Jerusalém, reinou em Israel, sem ter ido um dia na presença de Deus buscar a arca do Senhor. E Davi fala isso: vamos buscar a arca, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. E ele vai em Quiriate Jearim, bota a arca em cima de um carro de boi e começa a dançar. O boi tropeça, todo mundo conhece a história daquilo. E aquele menino lembrou o que o pai havia feito. Ele falou assim: o primeiro ato que meu pai fez foi subir para buscar lá. Eu vou fazer isso também. E ele vai, sobe no lugar que Davi, seu pai, havia preparado em Jerusalém. Quando você lê lá na Escritura que Deus levantará o tabernáculo de Davi que está caído, porque é Davi que estabelece isso. É Davi que estabeleceu os cantores, os tangedores. Foi Davi. E esse menino que hoje é um homem, é o rei de Israel, a primeira coisa que ele faz, ele lembra do pai. Meu pai fez subir a arca de Quiriate Jearim. Então ele vai buscar a presença de Deus. E você lembra a situação do Davi? Quando os bois tropeçam, a arca quase cai. Foram segurar. A Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Ele morre. Davi pega a arca, deixa a arca na casa de um homem chamado Obed-edom. Fica 3 meses lá. E 3 meses depois, Davi prepara uma comitiva e vem buscar a arca. Fala assim: agora é sério, agora é para valer. Bota a arca no ombro dos levitas. E eles começam: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Colocava a arca no chão, punha o sacrifício, adoravam a Deus, ofereciam o sacrifício, colocavam a arca no ombro. Mais 7 passos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Colocava a arca no chão.
adoravam a Deus, ofereciam sacrifício, acabava aquilo, colocava a arca no ombro, 1, 2, e eles foram da casa de Obed-edom até Jerusalém. Salomão lembrou do pai. Você percebe? A herança é o que você recebe, o legado é o que você aprende. Ele aprendeu. Ele aprendeu. Aprendeu com o pai. Mas Davi, meu pai, fizera subir a arca de Quiriate-Jearim ao lugar que lhe havia preparado, porque ele armara uma tenda em Jerusalém. Você percebe, querido? Mais do que ele recebe, Salomão recebeu muito mais do que uma herança. Ele recebeu valores que iam direcionar a vida dele. Meu pai disse isso. Quando chega no versículo 8 do capítulo 1. Quando Deus responde ao sacrifício de Salomão, e ele oferece 1000 bois em sacrifício, versículos antes, a oração de Salomão perante Deus é o seguinte: Deus fala com Salomão, fala assim, ó, porque você não pediu nada, você pediu só sabedoria, você não pediu dinheiro, você não pediu para mim matar seus inimigos, porque você pediu sabedoria, eu vou te dar. Versículo 8 ele diz assim: respondeu Salomão ao Senhor: de grande benevolência usaste com Davi, meu pai, e me fizeste rei em seu lugar. Davi tem certeza que ele só está ali, ele é o que ele é, porque o pai fez isso. Ele tem gratidão pelo pai. Falou assim: o Senhor usou de benevolência com meu pai. E está fazendo isso comigo, porque eu sou filho dele. Então você percebe, irmão, filho que não tem pai, é filho sem destino, filho sem herança, filho sem legado. É quando você para de olhar para o seu líder como alguém que tenta te controlar. Não, ele está te protegendo. E você para ver ele e vê ele com os olhos de filho, reconhecendo ele como filho e reconhecendo ele como pai. Então ele recebe um capital emocional, financeiro, de instrução. Os provérbios de Salomão é fruto disso. Ele é filho de Davi. Porque ele recebeu muito mais do que uma herança de Davi. Ele recebeu valores que iam direcionar ele para o resto da vida. Na hora que ele tem que tomar diante de uma grande decisão, o que ele faz? Ele vai para onde? Ele sobe para fazer o que o pai fez. Em outras palavras, meu pai no meu lugar ia orar, eu vou orar. Meu pai no meu lugar ia jejuar, eu vou jejuar. O que meu pai faria disso? E eu entendo, meu irmão, que a honra ao pai só acontece quando a pessoa tem a consciência certa e correta do que é ser um filho. Então você querer a herança do pai não é errado, é legítimo isso. Desejar ter a herança do pai não é errado.
Mas isso está intimamente ligado em a pessoa ter o coração do Pai. Se você olha no capítulo 1, no verso 9, olha o que ele diz: agora, pois, ó Senhor, Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita ao meu pai Davi. A promessa foi feita para o pai. Qual era a promessa feita para o pai? Um dia Deus apareceu para Davi e falou assim para Davi: Davi, não vai te faltar um sucessor no seu trono. Todos os dias. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus nasceria da tribo de Judá. É uma responsabilidade isso, de você fazer parte de um legado, e de levar o legado adiante. É o maior desafio. E ele tem consciência disso. Porque Davi, no caso Salomão, ele tinha o coração do seu pai. Então todo o capital político de Salomão era fruto da herança. E ele reivindica o legado do pai. Ele fala assim, no verso 9: agora, pois, ó Senhor, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai. Ele chega diante de Deus e está dizendo assim: Senhor, o Senhor falou com Davi, eu sou filho dele. Cumpra a tua palavra. Eu sou a extensão dele. O pior disso, que às vezes as pessoas usam o nome do seu pai, falam em nome do seu pai, mas não agem em honra com os seus pais. A pessoa pode usar o nome, às vezes eu vejo assim, é diferente uma relação de pai e filho. Às vezes você tem que falar no nome do pai, mas é legítimo, quando é legítimo. Às vezes não é legítimo. Ele usa o nome do pai, ele usa o respeito do pai, ele usa o capital religioso do pai, mas ele não fala com o coração que o pai falaria. Isso é um desafio. Quando chega no capítulo 2, verso 3, eu vou encerrar. Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro: como procedeste com meu pai Davi, e lhe mandasse cedros para edificar a casa em que ele morava, assim também procede comigo. Havia um rei chamado Hirão, chamado rei de Tiro. Ele chega para o Hirão, ele fala assim: você ajudou meu pai, você deu madeira para o meu pai construir a casa dele, ajuda eu também, me ajuda. Porque o capital político que Salomão tinha era fruto do pai, e ele usa isso. Quantos entendem o que eu estou dizendo, irmãos? Mas ele tem o coração do pai. Sabe, irmão, o filho sempre vai querer imitar o pai. O filho sempre vai querer seguir os passos do pai. Sempre. Ele vai fazer o que o pai fazia. Ele vai pisar nos passos que o pai pisava. E quando eu penso nisso, meu irmão, o Salomão, quando ele quer construir a casa de Deus, ele queria construir a casa que o pai desejou construir. Quando
quando chega no capítulo 3, diz assim: começou Salomão a construir a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã. Capítulo 5 diz assim: assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão na casa do Senhor. Então trouxe as coisas que Davi seu pai havia edificado, a prata, o ouro, os utensílios, e ele pôs entre os tesouros. E eu concluo o seguinte: o futuro de Salomão estava garantido se ele seguisse o caminho do pai. A pergunta é: tudo que vocês aprenderam com o pai de vocês, Gilson, para onde nós vamos? Nós, né? Para onde a igreja vai, depende do coração de cada um de nós em seguir o coração do Pai. Quantos entendem o que eu estou dizendo? É por isso que o maior desafio, quando Jesus ele fala que ele enviaria o espírito do profeta Elias para converter o coração dos pais aos seus filhos. Então Deus, ele quer converter o coração dos pais aos filhos e converter o coração dos filhos aos seus pais. Posso ouvir um amém? Olhe para mim aqui, meu irmão. Todos nós precisamos de um pai. Grande parte do insucesso de muita gente é porque não tem pai. Quando a gente vai para o encontro com Deus, a ferida maior que tem dentro do coração das pessoas é no dia da cura interior. Qual que é? Orfandade. A dor do maltrato, da ausência do pai. Então, quando a gente vem para a igreja, o maior desejo de Deus na vida de cada um de nós, sabe qual é? Ele nos dá a condição de sermos filhos de Deus. E a coisa mais difícil para a maior parte de nós é conseguir ser filho. Então, hoje, a rede social faz todo mundo buscar a aprovação dos outros. Ele quer ser curtido. É uma busca por aprovação, é uma busca por aceitação. Não é assim? É o tempo todo isso. Quantos seguidores você tem? Isso, na verdade, é uma geração de gente órfã, que não tem a referência de um pai, que tem um buraco dentro dela, um abismo dentro dela. A relação dela com o pai fica comprometida, e ela sempre tem dificuldade no relacionamento com as pessoas dentro da igreja, por causa do mesmo problema, de um pai. O sucesso de Salomão dependia, primeira coisa, do pai. Meu pai fez isso. Eu sou o que meu pai é. Terminando. Todo filho, é até bom o Gilson estar aqui. Todo filho quer ser, às vezes, todo filho precisa ser a continuidade do pai. Em tempos modernos, parece que as pessoas querem ser melhores do que os pais. Ele não quer continuar. Salomão, ele estava continuando o trabalho do pai. E você pode perceber, sabe, você vai, com os anos, você vai entender isso. A igreja sempre é uma obra inacabada. Ela está melhor hoje do que ela estava 9 anos atrás, não é verdade? Mas ela não está pronta. O maior erro é que às vezes as pessoas acham o
foi feito antes, e é fácil criticar o que é feito antes. Ah, porque meu pai isso, meu pai aquilo, não sei o quê. Sim, mas você não estaria aqui se o seu pai não tivesse feito você chegar até onde você chegou. Repete comigo: eu sou a continuidade do meu pai. Eu não preciso ser o original. Eu não preciso fazer nada novo. Eu só preciso continuar a partir de onde o meu pai parou. Aleluia. Aleluia. Levante as suas mãos aos céus. Peça para que o Pai te dê, Deus te dê o coração de filho. A rebelião do nosso coração, ele vai embora quando a gente aceita ser filho. Quando a gente não vê mais a correção do Pai como reprovação ou rejeição. O Pai corrige o filho que ama. Não é que o pai rejeita na correção. O pai corrige o filho que ama. Ele corrige. Quando ele ama a gente, ele corrige. Eu fui muito corrigido pelo meu pai. Eu fui uma ovelha muito trabalhosa. Muito trabalhosa. Eu dei muito trabalho. Eu parei de lutar com meu pai. Eu parei de querer ter razão perante o meu pai. Tudo na minha vida foi mudando e melhorando. E eu me lembro muito de uma frase do pastor Cirilo. Ele dizia assim: Dani, você quer se dar bem ou ter razão? Eu falei assim: eu quero ter razão. Então você não vai se dar bem. Você quer se dar bem ou ter razão? Se você quer se dar bem, você precisa parar de querer ter razão. Precisa ser filho. Filho. Aleluia. 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 Deus quer converter o nosso coração. 9 anos. É 9 anos. São 9 anos. 9 anos de construção de uma família, de uma casa. A casa do Pai. Incrível, né? O nome é profético. É a casa do Pai. Mas você precisa ser filho. Aleluia. Levante as suas mãos. Se você é grato pelo teu pai, levante as suas mãos. Louve a Deus. Vocês fazem parte de uma geração. Deus está levantando uma geração de filhos. Filhos amados. Filhos amados. Eu estou pregando para uma geração de filhos. Eu não estou pregando para uma geração de órfãos, não. É uma geração de filhos. Oh! 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 Levante as suas mãos aos céus. Aleluia. Espírito de Deus, nesses 9 anos aqui, Pai, nesse aniversário de 9 anos, nós estamos dizendo, Pai, que nós seremos filhos melhores, que nós vamos seguir o conselho do nosso Pai, nós vamos seguir o legado do nosso Pai, nós vamos cumprir o propósito, nós vamos ser a extensão de tudo aquilo que o Pai dessa igreja gerou nesse lugar, nesses 9 anos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Espírito de Deus. Espírito de Deus. Levante as suas mãos. Agradeça a Deus pelo seu Pai. Nesse lugar transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei.
nós temos muitas razões de louvar o Seu nome nesse lugar, Pai. Nós vemos o cumprimento da Sua palavra, da vida de Salomão neste lugar. O Senhor engrandeceu, Senhor, esta casa. O Senhor engrandeceu. E nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, para que o legado, tudo aquilo que foi aprendido, desenvolvido nesses anos, ensinado durante todos esses anos, esse legado ele continue, perpetue, no nome de Jesus. E toda intenção do diabo em querer roubar isso, Pai, nós quebramos isso em nome de Jesus, Pai. Dizemos que essa casa é uma casa de filhos. Nós dizemos que essa casa é uma casa de filhos. Nós dizemos que essa casa é uma casa de filhos. Filhos, filhos, filhos amados do Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olhe para mim aqui, meu irmão. 9 anos. Primeiro fundamento de desenvolvimento da vida de um homem: siga as pegadas do seu pai. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: siga as pegadas do seu pai. Vai na pegada do pai. Seu pai tem sempre razão. Aleluia. Pastor Naná. Vem sobre nós, te desejamos, teu reino. Faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Pai, nós queremos estar na dependência do Senhor. Na dependência do Senhor. Nós queremos estar na dependência do Senhor em todo tempo. Em todo tempo. Nós queremos ser filhos e vai olhar para o Pai e vai seguir o Pai, vai caminhar nas mesmas pisadas do Pai. Nós queremos, Pai, receber tudo. Ser fiel ao Senhor. Ser fiel ao Senhor. Pai, nessa viração, nessa viração desse dia, coloca nos nossos corações o que nós devemos entregar a Ti. Qual é a oferta que nós devemos lançar diante do Senhor? Como nós aprendemos, Senhor, eu não posso oferecer nada ao Senhor, eu não posso oferecer algo ao Senhor que não venha me custar algo. Mas eu quero oferecer, Senhor, para Ti uma oferta com um aroma agradável, que chegue diante do Senhor como um sacrifício vivo. Qual a semente que eu devo lançar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado e o Senhor tem nos abençoado dia após dia, e nós somos gratos por isso. Muito obrigado. Você que vai ofertar e dizimar agora, você pode sair do seu lugar e vir trazer o seu dízimo e a sua oferta. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Se você já ofertou e dizimou, levante sua mão onde você está. Faz teu querer. Deixe isso sair de dentro de você. Inunda a terra. Espírito de Deus. Espírito
gratos a Ti. Nós queremos consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Recebe, Senhor, que Ele sempre possa cumprir aquilo que o Senhor tem para essa igreja local e para as nações, no nome de Jesus, amém? Então estende a sua mão. Pai, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos. Muito obrigado porque nós recebemos esse legado, nós estamos recebendo esse legado. Pai, nos ensina a cumprir, nos ensina, Senhor, a andar nas mesmas pisadas e fazer aquilo que o Pai faz, aquilo que nós aprendemos. Nós somos gratos a Ti, Deus. Nós queremos declarar o nosso amor que nós temos por Ti. E eu quero abençoar a vida dos meus irmãos, para que eles possam viver sempre com um olhar para Ti, sabendo que aquele que começa a boa obra é fiel para completar até o dia de Cristo em nós, no nome de Jesus. Que Deus abençoe e até daqui a pouco. É o reino teu, é o poder.